Mas vamos lá para a informação que sacudiu Brasília hoje. Eu antecipei aqui no blog no G1. O presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo após essa operação sobre os desvios desse dinheiro dos aposentados. Uma ponta tão importante do país e, ao mesmo tempo, tão vulnerável, que precisa ser cuidada, mas que está sendo roubada, segundo a Polícia Federal. A decisão de afastamento foi uma decisão da Justiça, da 15ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília. Deixa eu dar mais detalhes para vocês aqui dessa informação que a gente antecipou lá no G1 e eu vou detalhar para vocês. O Stefanuto, ele é o presidente do INSS desde 2023. E a fraude é de 2019 até 2023 ou 2024, ou seja, boa parte dessa fraude começou no governo Bolsonaro e continuou no governo Lula, no sentido da autoridade que faz parte do governo. Inclusive, o Vladimir Neto, repórter aqui da Globo de Brasília, apurou que há uma suspeita de que o Stefanuto, ele permitiu a continuidade do esquema, ou seja, há uma suspeita de omissão do presidente do INSS em relação a esse roubo do dinheiro dos aposentados e dos pensionistas. Mais de 6 bilhões de reais. Tem mais. Lá no Ministério da Justiça estavam reunidos, terminou agora há pouco a reunião entre o diretor-geral da PF, o ministro da Controladoria Geral da União e o ministro da Previdência, Carlos Lupe, para falar sobre essa fraude. Daqui a pouco, às 11 da manhã, já vai ter coletiva. Agora, às 10h30, daqui a meia hora, vai ter uma coletiva de imprensa para falar dessa super fraude. Por quê? Além de ter sido um esquema gravíssimo, é um esquema que também coloca o governo numa situação delicada de exigência de um compliance. Algo precisa ser feito para que isso não se repita. Essa operação, que começa com fraude em 2019 e vem até hoje praticamente, mostra que, se não houver algum tipo de interrupção ou nova barreira, é um esquema que continua e os aposentados vão continuar sendo roubados. Tem mais. O Stefanuto, que é o presidente do INSS afastado por decisão judicial, ele é uma indicação do ministro Carlos Lupe, que é do PDT. O PSB, que é o partido pelo qual ele foi filiado ou ainda é filiado, há uma dúvida sobre qual partido o Stefanuto está, acabou de soltar uma nota dizendo o seguinte, que ele é filiado ao partido. Mas antes, eu também botei aqui no meu blog, no G1, o presidente do PSB, o Carlos Siqueira. Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui para vocês. Eu falei com o Carlos Siqueira e eu perguntei, bom, o Stefanuto, até onde se sabe, é do PSB, se foi o presidente do PSB ou algum outro político, grande aqui de Brasília, que indicou o presidente do INSS, porque a política tem disso. Cargos importantes são indicados por autoridades importantes. E aí, o que ele falou? Olha, Camila, ele ainda é filiado ao PSB, segundo o presidente do partido. Embora ele seja do PSB, ele foi escolhido pelo ministro Carlos Lupe, sem qualquer indicação do PSB. O PSB não foi quem indicou ele, foi escolha do ministro Carlos Lupe. O PSB não foi consultado sobre essa indicação. Então, também tem essa questão política. E o Lupe, que é o ministro da Previdência, também estava nessa reunião. E só para fechar, há pouco o PSB soltou uma nota dizendo o seguinte: em face dessa operação, reforçou que ele não é indicado do partido, embora seja seu filiado, e que o PSB manifesta seu total apoio à apuração dos fatos sobre esse filiado ao partido e que as denúncias sejam plenamente esclarecidas. É importante a gente ter em mente que o pai da indicação do chefe do INSS é Carlos Lupe. A responsabilidade é de Carlos Lupe. A pergunta se ele tinha ciência das denúncias, das queixas de mais de 130 mil aposentados e pensionistas, não precisa nem de ser respondida formalmente, porque ele veio gravar uma entrevista para o Conexão, para a Amanda Luder, dizendo, não, vamos melhorar o sistema, estamos mexendo nas coisas, cuidando de tudo, nos deem um prazo, ao lado do Stefanuto. Por que o Stefanuto ainda aparece na lista de filiados do PSB? Por uma questão meramente burocrática. Uma fonte do PDT próxima ao ministro Carlos Lupe explica que em novembro, na reunião da Executiva Nacional do partido do PDT,
O Carlos Lupe, gente, anunciou o Stefanuto como candidato dele a deputado federal em São Paulo e a filiação dele ao PDT. Portanto, se falta alguma coisa para a migração, para ficar claro, é burocrática. Aí, gente, nós vamos passar agora a dar uma olhada no que está acontecendo nos bastidores, em Brasília. O que está acontecendo nos bastidores em Brasília? Quem está envolvido nos detalhes da investigação aposta na demissão do chefe do INSS, porque tem um problema grande. O Lula fixou um patamar para os indicados dele. Denúncia. A questão é que roubar dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que foi afastada porque não pode mais trabalhar, roubar dinheiro de velhinho, é um negócio que pega e muito. E se tem uma coisa que um governo Lula não pode flertar, é com um escândalo de corrupção entranhado no seu seio. Então, qual é a pressão? É para o Lupe demitir o filho dele. O filho dele, político, o chefe do INSS. Como a Camila contou, ele está afastado por ordem judicial, mas ele não pode nem sequer dizer que foi pego, gente, de surpresa. Por quê? Porque o esquema de desconto irregular, indevido, de fraude nos pagamentos de aposentados e pensionistas não é novidade para ninguém. O Sidônio, ministro da Secretaria de Comunicação Social, acabou de sair da reunião, não quis falar com ninguém, mas disse o seguinte, que o Lupe, o ministro Carlos Lupe da Previdência, volta para a coletiva. Já o diretor-geral da PF, o Andrei Passos, segue no Ministério da Justiça. Só para vocês entenderem, vai ter essa coletiva daqui a pouco, 11 horas, com todas as autoridades que estão envolvidas na apuração. Então, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, diretor-geral da PF, Andrei Passos e ministros da CGU, o Vinícius Carvalho. Só uma última confirmação e também para a gente mostrar aí para vocês como estamos falando com todos os lados dessa questão. Nós procuramos o ministro Carlos Lupe, que não respondeu, agora a gente já sabe que ele estava na reunião. Também acionamos a assessoria de imprensa dele para saber sobre essa indicação que é dita pelo PSB, que foi feita pelo Carlos Lupe, tanto do atual presidente do INSS, que caiu, quanto do antecessor, e para saber se ele tinha ciência de alguma dessas irregularidades. Carlos Lupe não é alvo dessa operação e a gente, então, aguarda a manifestação do ministro, que vai se dar já, gente, na coletiva de imprensa. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW, não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui, um grande beijo, até mais, fui!